Saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. E hoje nós vamos ler Efésios 4, amém? Vamos ler alguns versículos aqui de Efésios 4. Na minha Bíblia, o título é A Unidade da Fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, ó glória, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vou ler só até aqui, amados. Amados, olha que palavra gloriosa para nós nesta manhã. Porque, amados, muito hoje se vê pessoas disputando, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ter mais autoridade do que o outro, uns dizendo que não aceita cargos, ninguém é pastor, ninguém é evangelista. Este negócio de cargo é coisa do homem, mas nós lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios, do apóstolo Paulo aos Efésios, que Deus colocou, escolheu, uns para profetas, evangelistas, pastores, doutores. E muito também, irmãos, as pessoas brigam hoje, debatem entre si pelos nomes das igrejas evangélicas. Mas por que tem tanto nome de igreja? Isso é uma disputa, uma querendo ser maior do que a outra. Um não fala com o outro, um querendo ser melhor. Olha, aquele irmão é da igreja tal, não fale com ele. Aquela igreja não tem o Espírito Santo de Deus. E por aí vai, amados. Mas o Senhor nos tocou nesta manhã, através desta palavra, para nós se unir mais, para nós nos amarmos mais uns aos outros, para nós honrarmos uns aos outros, e nós andamos em dignidade, não com escândalos, não com soberba, não com vaidade, amados. Mas olha o que ele diz: que andemos como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Nós temos que andar dignamente, com exemplo. Porque, amados, se nós não dar exemplo, não dar bom testemunho, como poderemos entrar e sair com dignidade? Olha o que diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, amados. E isso
hoje é o que mais está faltando em nosso meio. Qualquer coisa a gente quer se irar, quer debater, quer se crescer em cima do nosso irmão, da nossa irmã, até mesmo no nosso lar, com o esposo, a esposa, a mãe brigando com a filha, a sogra brigando com a nora. Aleluia! Qualquer coisa é motivo de discussão, qualquer coisa é motivo de agressão. Hoje aqui no Brasil, amados, nós vimos no Facebook que repercutiu muito um vídeo de uma live que estava sendo feita, aonde um diácono, né, que dizem que ele é pastor, mas o líder da igreja dele disse que ele não é pastor, ele é diácono. Ele estava ali xingando a sua esposa de imbecil. Outros falaram que até ele agrediu a esposa, mas eu assisti o vídeo. Eu creio que ele não agrediu a esposa, ele deu um tapa, foi ou no computador ou no celular. Eu não sei o que estava filmando, mas independente, a agressão houve. Mesmo que não houve agressão física, houve agressão verbal. E ele não sabia que já estava gravando e ele a xingou de imbecil, que ela não sabia arrumar a câmera. E repercutiu muito, escandalizando o meio evangélico. E aí muitos falam, olha aí, é isso que acontece. E muitos acabam sendo julgados por causa de Foi uma infelicidade isso que aconteceu com este irmão. Eu espero, eu creio que ele não seja assim todos os dias com a sua esposa. Mas ele estava nervoso ali, acabou descontando nela, que não tinha nada a ver. E aí, amadas, nós pagamos o preço. Porque Jesus disse que os escândalos hão de vir. Mas ai de quem, por quem vierem os escândalos. E amados, eu confesso que eu me vi naquele vídeo. Mas você, irmã Taida, sim, não como a esposa, mas como o esposo. Porque quantas vezes, amados, eu fico nervosa ali na minha casa, no meu lar, com o meu filho, né? Porque eu não tenho filha mulher, eu só tenho filhos homens. E o meu filho mais velho é quem me ajuda nas coisas de casa. E eu fico nervosa e acabo descontando nele. Eu falei, Senhor, meu Deus, este vídeo serviu para eu me policiar mais. E eu creio, amado irmão, que muitas vezes serve para você também. Porque não há ninguém que possa se dizer que é tão perfeito, mas nós temos que buscar a perfeição. Porque é isso que Paulo nos ensina aqui, que nós temos que andar com mansidão e humildade. E muitos de nós não temos sido mansos, porque a gente sempre quer estar com a razão, irmãos. A gente não quer muitas vezes dar o braço a torcer, mas Paulo fala aqui que nós temos que suportar uns aos outros. Você sabe o que é suportar, irmão? É isso. Muitas vezes nós nos iramos, ficamos nervosos, mas a gente tem que contar até 3, contar até 10 e responder bem educadamente, com amor, com zelo, mesmo que nós achamos que nós estamos certos e aquele irmão, aquela pessoa está errado. Nós temos que sempre nos julgar que ele é melhor do que nós. Mas por que, irmã Taila? Porque é mandamento do Senhor. Porque está na palavra do Senhor, e a palavra nos ensina que nós pecamos, erramos em não conhecer as Escrituras, amados irmãos. Mas nós não podemos estar com essas brigas também ministeriais. Diz aqui, amados, que há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso me faz lembrar de outra passagem aqui da Bíblia, onde uns falavam, olha, eu sou de Apolo. Outros falavam, eu sou de Paulo. E quantos hoje falam assim, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Deus e Amor. Não, eu sou da Adventista, esta que é a igreja certa. Aí outros se viram e falam, não, a igreja certa é a congregação cristã no Brasil. E por aí vai, meus amados. Mas não importa, a Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Aleluia! E por que essas guerras? Por que essa briga? O salmista já nos ensinou no Salmo 133.
Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos viver em união. Para de querer apontar o erro do teu irmão, o erro daquela igreja, daquele ministério, e começar a orar mais uns pelos outros, começar a nos amar mais, se abraçar mais. Ah, Natália, não pode abraçar por causa da pandemia, tudo bem, mas abraça com o Espírito Santo, com amor, com sinceridade de coração. Ame o seu irmão como você ama a si mesmo, como você quer o seu bem, como você não gostaria que gritassem com você, como você não gostaria que julgassem a você, como você não gostaria que te apontassem, que te falassem mal. Faça com o seu irmão. Quantas vezes, amado, as pessoas têm andado triste, abatida, chorando, sofrendo, só esperando às vezes uma palavra de alguém que fala: olha, Jesus te ama, Deus é contigo, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas essa palavra não vem porque nós olhamos apenas para o nosso umbigo, somos egoístas, pensamos assim: a minha vida é uma correria, eu não tenho tempo para nada, como que eu vou ligar para esse irmão, como que eu vou visitar esse irmão? Irmão, ame o seu irmão enquanto há tempo, enquanto há vida. Amanhã ele pode não estar mais aqui entre nós, e aí você vai chorar, levar flores no túmulo dele, no túmulo dela, mas não vai adiantar, porque o que ia contar é enquanto ele ainda estava vivo, para ela sentir, para ele sentir que era amado, que era querido. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. E diz aqui, amados, a palavra do Senhor, que Deus deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores. Então eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é o teu ministério, mas saiba que você tem um chamado, você tem um ministério, e nós devemos honrar o nosso ministério, o ministério daquele irmão, daquela irmã. Não julgue. Um dia eu fui numa igreja e aí apresentou os visitantes e falaram assim: presbítera fulana. E eu percebi que teve irmãos que riu porque a mulher era presbítera. Não vamos julgar se tem pastor, se tem pastora, se tem apóstolo, se tem apóstola, se tem bispo e se tem bispa, amados. A nossa fé, a nossa comunhão, o nosso chamado está muito acima dos cargos eclesiásticos que foi dado àquele irmão, àquela irmã. Não diz aqui que Deus chamou uns para apóstolo, outros para profeta. Quantos julgam mal as pastoras? Ah, não existe mulher pastora. Ah, Deus vai cobrar dela porque ela está assumindo um cargo que não é dela. Irmão, se muitos homens estão covardes para assumir os rebanhos, e Deus tem chamado as mulheres para assumirem essa responsabilidade, que muitos homens têm se acovardado ou têm assumido a responsabilidade mais relaxadamente, displicentemente. Quem somos nós para julgar? Então não vamos julgar, não vamos apontar, não vamos falar mal. É entre ele e Deus, porque quem é que quer assumir essa responsabilidade de entregar um rebanho nas mãos do Senhor e falar: olha aqui, Senhor, este é o rebanho que o Senhor me confiou, não é para qualquer um. Então, se ela assumiu, se ele assumiu, entre ele e Deus. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não vai ajudar, não julgue. Sabe de uma coisa, irmão? Ore e jejue por aquela vida, por aquela alma, porque ela é afrontada em dobro, ela é perseguida em dobro, aleluia. Então não vamos julgar o chamado deste irmão, o chamado dessa irmã. Ai, Natália, mas hoje em dia está tendo uma distribuição de cargos aí de qualquer maneira. Amém? Se foi de qualquer maneira, Deus vai cobrar. Mas se a pessoa está assumindo aquele cargo com amor e com zelo, quem somos eu e você para julgar? Como eu disse, não vamos apontar,
mas vamos orar, jejuar, interceder, porque é isso que nós precisamos fazer. A Bíblia nos diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quer que Deus vire o teu cativeiro? Para de murmurar, de reclamar, de apontar e começa a orar. Não só pela tua vida, mas pela vida daquele irmão, daquela irmã. Ora pelos missionários que têm sofrido aí, sido apontado, apedrejado, açoitado, as suas mulheres estupradas, aleluia, sido mortos, queimados vivos. Ore por eles, em vez de você apontar. Se você não tem coragem de fazer, também não atrapalhe, aleluia. Vamos parar com esse disse-me disse, este mimimi, este apontar do dedo, este querer se achar melhor, se achar mais santo, se achar mais humilde. Você que fala, eu sou humilde, só de você falar isso você não é. Porque quem tem que reconhecer a sua humildade é o outro, não você mesmo. Quando você reconhece a sua própria humildade, você já está com vaidade, com orgulho e com soberba. Então vamos orar e pedir a Deus que nós sejamos mais humildes, mais sábios, que nós tenhamos mais discernimento, que nós tenhamos mais autoridade, mas não vaidade nem soberba. Que o Senhor venha crescer e nós diminuir, como nós estudamos outro dia aí da loucura de Nabucodonosor. Aleluia! Entendeu, meu irmão? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, mas eu não posso deixar de fazer o apelo. Você que ainda não aceitou a Jesus, como eu disse aqui, pode ter muitas igrejas evangélicas, muitos nomes, muitas denominações, mas nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Senhor. E você quer servir a este Deus, aceite Ele agora, hoje. Amanhã pode ser muito tarde. E Ele quer te chamar, ou para profeta, ou para evangelista, ou pastor, ou doutor, eu não sei qual é o chamado. O Senhor sabe. Mas não fique preocupado se você vai conseguir ou não, se você vai ter capacidade ou não. Como é dito por aí, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então aceite a Jesus hoje, antes que seja tarde demais. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.